Tormento ou inferno eterno, de fato a Bíblia ensina essa doutrina de tormento eterno, ou seja, as pessoas que não serão salvas, que ficarão fora do céu, por acaso elas irão para um lago de fogo, onde um fogo que nunca se apaga, onde essa pessoa irá sofrer pela eternidade? Bom, precisamos considerar a palavra inferno no original grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Nós temos uma palavrinha, inferno, que em grego é kólase. E kólase tem um significado próprio, que na verdade significa sepultura ou lugar de mortos. Quando nós vemos diversos pontos doutrinários ou muitas vezes até seriados, novelas, filmes, ensinam que o inferno é um lugar de tormento onde pessoas ficam ali sofrendo constantemente e pela eternidade. Bom, este ensino, esta filosofia, que é uma filosofia realmente de um poeta, o nome dele é Dante Alighieri, é um poeta italiano, que escreveu a Divina Comédia e ele traz esse conceito de que inferno significa um lugar de tormento eterno, onde pessoas sofrem ali pela eternidade. Porém, nós precisamos considerar o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui, por exemplo, em Apocalipse 20, dos versos 14 e 15, diz o seguinte, ó, então a morte e o inferno, então, sabendo que o inferno significa sepultura, né? Aqui, então, a morte e a sepultura, ou seja, a morte e tudo aquilo que envolve a morte, no caso, o lugar dos mortos, né? Foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, o que, na verdade, existirá e não existe é o lago de fogo. Mas muitas pessoas falam ou trazem um conceito de inferno como um tormento eterno. Aqui no verso 15, olha só, aqui no finalzinho do verso 14, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqui, veja que 20 de Apocalipse, verso 14, diz claramente que vai existir a segunda morte. É a morte eterna, ou seja, não mais existir. Verso 15, e se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Nós precisamos considerar que, então, o lago de fogo é um lugar onde realmente os ímpios serão lançados para serem destruídos e aniquilados. Aqui nós temos outro verso que eu gostaria de ainda compartilhar, que está em João 3, verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, o rebelde, aquele que se rebela contra Jesus, que não creu no Evangelho, esse não verá a vida, não mais irá viver, seja quais forem as suas circunstâncias. Aqui ainda em primeira carta de João, lá no finalzinho, nas epístolas, no capítulo 3, e o verso de número 15, diz o seguinte, ó, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna. E a vida eterna, na verdade, não permanece em si. Ou seja, aqueles pecadores, ímpios, que cometeram pecados, não se arrependem dele, claro, a Bíblia afirma que não terá vida eterna. A vida eterna é para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. É para aqueles que resplandeceram, refletiram o caráter de Jesus, creram no Evangelho e viveram conforme os ensinos de Jesus. E, logicamente, terá a vida eterna aquele que tem acesso à árvore da vida. Ali em Apocalipse 22, verso 2, menciona a árvore da vida dentro da cidade santa, Nova Jerusalém. E os fiéis terão acesso à árvore da vida e se alimentarão dela. E, a partir de então, terão constantemente vida eterna. Ali em Apocalipse 22 diz isso.
e viverão, logicamente, eternamente. Os ímpios não terão acesso à árvore da vida, portanto, não terão vida eterna. Se nós pensarmos que a vida eterna é somente para os fiéis, vamos imaginar esses ímpios num tormento eterno, sem fim, pela eternidade? De fato, embora estejam ali sofrendo, eles terão vida eterna. Mas a Bíblia ensina que não, os ímpios não terão vida eterna, seja quais forem as circunstâncias. Não terão vida eterna. A vida eterna é somente para aqueles que foram fiéis e creram no Evangelho de Jesus Cristo. E há textos, logicamente, que relatam, né, sobre o castigo eterno no fogo eterno. Há textos que relatam sobre isso, por exemplo, lá em Apocalipse 20, verso 10. Porém, esses textos, se você observar, ele apenas menciona as consequências para o ímpio e não a duração dessas consequências. É diferente. Então, ele menciona as consequências e não a duração do tempo do castigo. Aqueles que serão castigados e destruídos, esses terão consequências eternas, ou seja, eles morrerão eternamente e não mais irão ressuscitar em nenhum momento. E Deus é tão justo, como nós pensarmos, por exemplo, que tem pessoas que pensam assim, né? Que, por exemplo, se eu tenho 25 anos, e durante 25 anos eu pequei, eu errei, por conta de 25 anos de pecados, eu terei que pagar pela eternidade os meus pecados? Não tem proporção isso. Deus é justo e a Bíblia não ensina dessa forma. Quando você vai ali para Lucas 12, verso 47, diz o seguinte, ó: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muitos lhe pedirão. Ou seja, o castigo que Deus irá realizar será segundo a proporção das obras e a rejeição do Evangelho. Portanto, lá em Malaquias, capítulo 4, diz que Deus aniquilará o ímpio, destruirá o ímpio, como, logicamente, consequência das suas próprias decisões, ou seja, aniquilamento total. Não sobrará raiz, Satanás, e nem ramos, demônios e ímpios. E a eternidade está disponível somente para aqueles que creram e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe.